crianças! Estamos chegando para mais uma videoaula, mais uma aula sobre mais um dos nossos profetas menores. Oi, Sula, tudo bem com você? Olá, tia Michele! Olá, crianças! Mais que bom uma vez, estar aqui! Mais uma vez a gente está sem o salão, né, Sula, hoje, né? Ai, que triste, tia Michele, o salão ainda não veio! Ainda não tá muito bem para vir para aula com a gente? Será Ainda que o salão tá matando a aula, Sula? Tá não, tia Será que ele tá Michele! fugindo para não vir fazer aula com a gente? Ai, vamos conversar com os pais do salão, vamos descobrir, né? Mas eu acho que não, né? Acho que não, tia Ele gosta Michele! de vir estudar, ele gosta. Ele gosta de vir encontrar com a Sula e brincar. Então vamos para a nossa aula de hoje, Sula? Vamos, tia Michele! Tô animada, tia Ai, que Michele! bom! Qual você acha que vai ser o profeta de hoje? Lembra da semana passada quem foi? Eu lembro! Quem foi? Naum! Muito bem, esse profeta do nome estranho, né? É um nome diferente! Nome diferente. E hoje nós vamos estudar o profeta Sofonias. Mais estranho esse Mais nome, estranho né? ainda, tia Michele! Eles vão falar o quê? Sanfonias, né? Não, mas é Sofonias. Sofonias. Sabe o que significava o nome de Sofonias? Não, tia Michele! O Senhor escondeu. Ai, tão lindo! Já eu explico o que foi que o Senhor Vamos escondeu. ver o que O significa que será mesmo, que né? Deus escondeu? Vamos lá ver o versículo de hoje, que fica no livro de Sofonias, que também é curtinho, só tem 3 capítulos, assim como o anterior, que a gente estudou semana passada, de Naum. E a gente vai ler o versículo 17 do capítulo 3. Vai lá, criançada, encontrem aí o livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17. E diz bem assim, Sula, ó: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e ele se deleitará, se alegrará em ti. Ele vai também renovar o seu amor. Alegrem-se, fiquem felizes. Olha, que mensagem bonita. Parece coisa boa essa pregação, essa profecia aqui. Que É você acha? coisa boa, tia Tô achando Michele. que essa daqui vai ter alguma notícia boa. Tá falando que Alegre-se. Deus está no meio de nós. Vai renovar seu Pra amor. gente se alegrar. Acho que tem coisa boa aqui no livro de Sofonias. Eu também acho. Também acho. Vamos ver? Então, olha só, crianças. O profeta Sofonias tinha esse nome, sabe por quê? O Senhor escondeu, esse era o significado, porque ele nasceu, Sula, na época de um rei muito malvado, o pior rei de todas as dinastias, aí de todo o reinado de Judá e Israel, não teve rei pior. O pior rei de Judá foi chamado de Manassés. Já ouviu falar? Manassés. O rei Manassés, rei de Judá, foi terrível, Sula. Não é aquele que conta a história da época das 10 pragas, tia Michele? Não. Esse daí era lá do Egito. Aquele Não era é Ramsés. aquele lá, não é Manassés. Aquele era Ramsés. Parece. Bem lembrado, Sula. Agora entendi. Das pragas do Egito, no tempo de Moisés. É tudo meio parecido, né, tia Aquele era o Michele? faraó Ramsés. Esse daqui Ramsés. é um rei de Judá chamado Manassés. Manassés. Ele era terrível, Sua. Sabe o que ele fazia? O quê? Além de toda a idolatria e a imoralidade, ele ainda por cima fazia uma coisa das mais terríveis: sacrificava crianças. Ai, que horror, tia Michele. Sula, ele era tão malvado que ele sacrificou para o deus Moloque o seu próprio filho. Ai, ele era muito mal Terrível, mesmo. muito malvado. E ele fazia isso, Sula, com várias crianças, e por conta disso, provavelmente, Sofonias deve ter sido escondido pela sua família quando era bebê. Por isso o nome dele. Deus protegeu muitas crianças, as famílias escondiam seus bebês para que não fossem tomados e sacrificados nessa época. Então, nessa época de Manassés, as famílias precisavam esconder. Lembra também que lá na época do Ramsés, né? Na época do Moisés, a gente viu que a Joquebede escondeu o bebezinho, porque o faraó antes ali estava mandando matar os bebês.
Assim como lá mais pra frente também vai ter o rei Herodes mandando matar bebês porque nasceria o Salvador, né? Queria se livrar desse tal rei que ia nascer e governar, e ele mandou matar os bebês, e Jesus também teve que fugir com a sua família, lembra? Então, muitos reis malvados mataram crianças. E Manassés foi um desses. Só que Manassés, a coisa era pior ainda porque ele era um rei do povo de Deus, ele era dos judeus. Ele era rei de Judá e matava crianças. Matou o próprio filho, imagina os filhos dos outros, o que ele não faria. Ai, que horror, então, né? Sofonias teve que ser provavelmente escondido, guardado, né, dessa perseguição às crianças, e por isso ele tinha este nome. Quando ele cresce, então, Deus chama ele para ser um profeta. Ele é da mesma época do profeta Jeremias, que a gente já estudou. Lembra do profeta maior, Jeremias? Sim. A gente viu vários tesouros sobre ele, né? Eles são da mesma época. Só que Jeremias profetizava mais lá em Jerusalém, né? Capital do Reino do Norte, né? Capital de Israel. E Sofonias mais em Judá, que era o Reino do Sul, com a capital Samaria. É difícil isso para criançada, mas eu já falei várias vezes. Chegou depois do reino de Salomão, o reino foi dividido, né? O reino que na época de Davi era um só, cresceu e prosperou. Na época de Salomão acabou sendo dividido. Então eram dois reinos, mas os dois eram reinos do povo de Deus, do povo judeu. Então, nessa época, Sofonias, quando cresceu, já não era mais o Manassés que matava criancinhas. Já tinha passado o Manassés, já tinha passado Amós, que também foi ruim, e era agora a época do rei Josias, um bom rei, que começou a governar bem pequenininho, ele era criança, acho que 7 ou 8 anos ele foi coroado. E foi um bom rei, só que o povo ainda tinha lá os aprendizados todos que teve com o Manassés, e estava cultuando aos ídolos, estavam ali fazendo feitiçarias, estava tendo um tempo de muita imoralidade, se esqueceram de Deus, das leis de Deus, sabe, Sula? Se esqueceram dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus, e o povo estava perdido. Então Deus levantou Sofonias para trazer uma mensagem profética para eles. Você sabe que mensagem foi essa? Não, você tia não Michele. imagina? Não Vamos então imagino. ver que mensagem foi essa que Sofonias trouxe. Sofonias então traz essa mensagem para o povo, e não somente para o povo de Judá. A mensagem que ele traz também, Sula, serviu para os povos pagãos e vizinhos. Serviu para os filisteus, para os moabitas, para os amonitas, para os etíopes e para os assírios. Todos os povos em volta, pagãos, inclusive inimigos, receberam o mesmo recado de Sofonias que Deus mandou ele entregar. E a mensagem era de que o dia do Senhor estava próximo. Você sabe o que quer dizer esse dia do Senhor? É a volta do Senhor, tia Michele? É, isso aí. Mas olha só, isso aqui aconteceu há tantos mil anos atrás e já estava próximo o dia do Senhor. A gente ainda está esperando esse dia chegar, não está, Sula? É verdade, tia Michele. Olha só, mas ele estava profetizando primeiro um dia de juízo, em que Deus faria justiça, ali como o Naum também ali anunciou, né, na aula antes a gente viu, mas essa mensagem de Sofonias não servia só para a destruição que aconteceria naquele tempo, servia também para a destruição que vai acontecer desse mundo mal que a gente está vivendo agora, Sula, e Jesus vai vir restaurar tudo, novos céus, novas terras, e vai reinar eternamente um reino infinito de paz e harmonia. A gente sonha com isso, né, Sula? Ah, é verdade, né, tia Michele? Isso. Então, essa mensagem de Sofonias serviu para o povo daquela época, mas também já era ali para o futuro, que a gente ainda aguarda e que a gente vê que agora parece que está muito perto, né, Sula? Você não acha? Ah, eu acho. A minha mamãe falou que as coisas que fala lá no Apocalipse, tia Michele, tá se cumprindo. Exatamente. Então tá perto do fim. Exato. Então esse dia do juízo do Senhor será o dia em que ele vem fazer justiça por todas as pessoas boas que aceitaram o sacrifício de Cristo e que querem viver com ele eternamente, estão vivendo uma vida com Deus para poder passar a eternidade com ele. E os que não aceitaram, infelizmente,
né? Vão viver longe dele, porque escolheram viver longe de Deus. As escolhas que a gente faz nessa vida vão refletir para a nossa eternidade. Se a gente vive pertinho de Deus agora aqui nesse mundo, vai viver depois, na próxima vida, também pertinho dele, né, Sula? Mas se a pessoa escolhe viver longe dele aqui nessa vida e nesse mundo, na eternidade vai ser a mesma coisa. Vai passar a eternidade longe de Deus, porque foi a escolha que a pessoa fez. Deus deixou a gente escolher, não é? Então, Sofonias avisou que o dia do Senhor, do juízo do Senhor, estava próximo e seria feita a justiça, então, com aqueles povos todos. E aí, então, o bom rei Josias começa a trazer uma reforma política para o povo. Política não, perdão, reforma religiosa. Não deixa de ser política também, mas é mais religiosa, porque ele foi um bom político, ele foi um bom rei, um bom governante. E trouxe para as pessoas os bons costumes de volta, sabe, Sula? Que trouxe bom, ali, né, tia Michele? Ele fez o povo lembrar da lei, lembrar de orar, de jejuar, parar de cultuar o sol, a lua, as estrelas, aos deuses de pedra, de barro, de gesso, de metal, porque essas coisas não têm poder algum, elas foram feitas pela mão dos homens, né, Sula? Você faz lá uma estatuazinha de barro com a sua própria mão e depois vai pedir pra ela te dar alguma coisa? Que poder ela tem se foi você mesmo que fez ela? Nenhum, né, tia Michele? Nenhum! Exatamente. Então, Josias faz um grande avivamento acontecer, foi um ótimo rei, e a gente vê então que a profecia que Sofonias trouxe falava daquele tempo de paz que eles teriam ali com o ótimo rei Josias, mas também já falava lá do tempo de paz eterna que nós vamos ter com a segunda vinda de Jesus, a volta dele. Nesse tempo aqui, Jesus não tinha vindo nem a primeira vez como homem ao mundo para cumprir sua missão. E ele já estava prevendo a segunda vinda de Jesus, essa que a gente ainda espera também. Então, a mensagem de Sofonias, Sula, é uma mensagem de salvação. É um plano de salvação que a gente sempre lembra para vocês, crianças, através das cores. Você se lembra, Sula, do plano de salvação através das cores? Ai, tia Michele, eu acho que eu lembro sim. A gente volta e meia, sim. Eu tinha uma pulseirinha, tia Michele. Pulseirinha, tem o livro sem palavras, não é? Isso. Então vamos dar uma relembrada? Vamos lá. A primeira cor desse plano de salvação, a gente até usa o azul, só para mostrar a primeira parte de como Deus fez tudo. Nessa primeira parte aqui, ó, nós vemos que foi o tempo da criação representada pelo azul, Sula. E nesse tempo, Deus então criou tudo com perfeição. E a gente precisa, essa perfeição que Deus criou, fazer, sabe o que, Sula? Contemplar a natureza que Deus criou, a beleza das coisas que Ele fez. Tudo isso a gente precisa contemplar. Deus criou essas coisas, ó, sem velhice, era sem doença, era sem dor, era sem morte, sem tudo choro, lindo, sem né? Era tudo perfeito. Mas aconteceu que no mundo que Deus criou, entrou a maldade, né, Sula? Infelizmente entrou estragando o plano dele. Aí que a gente pena, usa né? A cor escura para explicar essa parte do plano aqui, ó. Essa parte não estava nos planos de Deus, mas o inimigo entrou para estragar tudo. Sabe aquela pessoa que gosta de estragar a festa, estragar a brincadeira? Bem assim. Então, essa cor escura representa o pecado, a maldade, que trouxe, sabe o que para nós? Morte. Trouxe o salário do pecado, que é a morte. E essa parte aqui, o pecado, sabe o que a gente faz? A Bíblia nos ensina que a gente tem que evitar, ó. Fugir, a Bíblia fala, foge do pecado. Fugir da aparência então, aqui do tem mal. alguns exemplos de pecado que as crianças conhecem bem. Alguns exemplos: gula, mentira, inveja, preguiça. Todo tipo de pecado a gente tem que, ó, fugir. Assim como o Sofonias estava avisando para o povo. Arrependam-se, abandonem a idolatria, a imoralidade, mudem de vida, fujam do pecado. Sofonias estava avisando. A palavra é a mesma para nós, né, tia Michele? A mesma palavra. Então, no plano de Deus, aqui a principal parte, já que o pecado veio estragar o mundo que ele criou, Deus então trouxe o sacrifício do seu filho amado, Jesus. Essa a gente representa pela cor vermelha, essa parte do plano. O sangue de Cristo, isso, né, tia Michele? O sangue de Cristo. Então, aqui eu tenho palavrinhas representando o sacrifício de Jesus, que foi com amor, foi com altruísmo. Ele pensou nos outros, não pensou só em si mesmo, não foi egoísta, foi altruísta, né? E ele renunciou a si mesmo e a vida que ele tinha lá no céu para vir viver nesse mundo tão cheio de maldade, sofrer por nós.
E ele também foi fiel a esse plano que Deus criou e cumpriu essa missão. Essa é a parte do plano de salvação principal, né? Essas duas partes que eu mostrei antes, para nós já passaram, ó. A criação já é passado, a entrada do pecado já é passado, e o sacrifício de Cristo também já é passado, já passou, né, Sula? Já foi. Sim. Certo? E agora nós estamos vivendo essa parte aqui representada pelo branco, Sula, ó, que é a parte da santificação. É o que a gente vive, é o presente, sabe? Essa parte aqui da pureza, representada pela cor branca, é a parte que a gente busca a santificação, ou seja, a gente busca se melhorar, né, Sula? Fazer o que é certo, orar, jejuar, fazer o bem, ó, fazer caridade, ser sensível, ser humilde, o que mais tem aqui? Ser honesto, todas essas coisas que a gente busca fazer como a nossa palavra, como a palavra de Deus nos ensina, traz para nós a santificação. A Bíblia fala, sejam santos como eu sou santo, né, Sula? Isso! Então, a gente não consegue ser santo mesmo igual Jesus é, perfeito. Mas a gente tem que continuar buscando, tentando. É certo? Que a gente, tia Michele, tem que procurar ser como Cristo, né, tia Michele? Ele veio ao mundo para nos dar o exemplo de como a gente tem que ser. Ele sabe que a gente não consegue ser perfeito. Ele veio aqui e experimentou que é difícil não brigar, é difícil não reclamar, não é? É difícil ser honesto o tempo todo, nunca mentir. Mas ele conseguiu fazer tudo isso perfeitinho. E a gente segue só tentando, né, Sula? Mas a gente consegue muitas vezes sim. A gente vai se melhorando. Não 100% como Jesus, mas a gente vai tentando. E a gente vai crescendo, amadurecendo, vai melhorando. Sabe, crianças? Vocês vão conseguir ser mais obedientes, vão melhorando, até chegar nesse ponto aqui, ó, que é pro futuro. Essa parte aqui amarela do plano de salvação representa a vida eterna, a eternidade. A parte em que nós vamos viver com quem? Sua mesmo na eternidade? Com Cristo, lá no céu! Lá na glória, nas ruas de ouro, douradinhas, ao lado do trono de Deus, iluminado pela glória de Deus. Não vai nem precisar ter sol e lua, lá não vai ter, porque Deus vai iluminar. Então isso aqui é para o futuro, é para a eternidade. E nesse tempo aqui, crianças, a gente vai receber novos céus e nova terra. Esse mundo aqui vai ser restaurado para que seja como Deus tinha feito no início do plano, sabe, Sula? E nada mais vai poder estragar. Então, a gente também vai receber um novo nome, um novo corpo. E essa etapa aqui do plano de salvação, sabe como é que chama, Sula? Glorificação. Glorificação. É quando a gente vai ser glorificado, assim como Jesus já foi quando ele ressuscitou. Ele ganhou um novo corpo, até que os discípulos nem reconheceram ele estava diferente, né? Ele voltou em carne, ressuscitado, com as feridas cicatrizadas, mas com as marcas lá nas mãos, para todo mundo ver. E aí ele recebeu um novo corpo e o pessoal nem reconheceu ele, porque ele estava diferente, reluzente, assim, sabe? Isso vai acontecer com os salvos também. Glorificados com novo corpo, novo nome, vamos ser levados para novos céus, e aqui também vai se tornar uma nova terra. Vai ser tudo de bom, né, tia Michele? E aí essa parte, sabe o que a gente tem que fazer com ela, Sula? Almejar. Sabe o que é almejar, Sula? É querer, não é, tia Michele? Mas não é querer pouco, não, é querer muito. Querer bastante, com força, com bastante vontade. E é isso que a mensagem de Sofonias falava para aquele povo daquela época, que viria um tempo de paz, de reavivamento, de harmonia. E foi assim o reino de Josias, mas também já remetia lá para o reino de Jesus, que a gente aguarda e hoje sente que está muito próximo. Vai ser um reino de paz e harmonia. Não vai mais haver guerra, nem choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem tristeza. Ou vai ser só alegria, hein, Sula? Vai ser muito bom! Por isso que o versículo que eu li no começo estava falando: alegrem-se, regozijem-se, fiquem felizes. O amor vai ser renovado, viu só? É isso que Deus estava anunciando para o povo naquela época, através de Sofonias. Mas essa mensagem também serve para nós, que aguardamos o reino de Jesus, que vai ser logo. Eu quero que seja logo. E você, Sula? Eu também, tia Michele. Também quero. Eu quero tudo isso aí pra mim. Eu também quero muito. Então, vamos lá.
Quero ver quem é que vai acertar as perguntas dessa semana. Vamos ver. Vamos lá, criançada, vamos lá. Quero ver se a criançada estava ligada. A primeira pergunta é: crianças, qual o significado do nome do profeta Sofonias? Lembra, Sula? Ai, lembro, e é muito fácil, hein? Muito fácil. Ai, eu acho que eu vou lá só pra ganhar brinde. Pois é, você podia aparecer comigo na hora do Eu tô achando que eu vou ganhar um brinde. A criançada ia gostar de ver você. Ah, vou sim, pra viu? ganhar um brinde. E essa, então, é a primeira pergunta. Qual o significado do nome do profeta Sofonias? E a segunda pergunta que a gente vai deixar, essa já é um pouquinho mais difícil. Quero ver quem vai lembrar. Qual era o nome do rei malvadão de Judá que matava criancinhas? Você até confundiu com o Esse aí, dessa vez, eu aprendi, viu, tia Michele? Essa é um pouquinho mais difícil, mas acho que eles vão lembrar. Não vão responder Ramsés, hein? Olha lá. Ó, dei uma dica lá. Já? Olha, que dica, hein? Que dica. Já dei uma dica. Quero ver, então, qual era o nome do mais malvado, pior de todos os reis de Judá, que matava criancinhas. Matou o próprio filho em sacrifício para um deus Moloque, um deus que recebia crianças. Malvadão! Deus com D minúsculo, não era Deus na verdade, era demônio, mas eles adoravam como se fosse Deus, não é? Então vamos lá, quero ver quem é que estava ligado e vai responder certinho. Vamos orar, Sula? Vamos orar, vamos orar! Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa aula com as nossas crianças. Queremos que todos eles possam aprender muito com os ensinamentos, as promessas, as profecias e as mensagens de todos os seus profetas, os grandes homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou através da história para trazer a sua palavra e que ela pudesse chegar até nós hoje e a gente poder também se alegrar e almejar todas essas suas promessas que nós acreditamos que em breve se cumprirão nas nossas vidas. Amém. É o que nós pedimos nesse momento, nessa aula, e já te agradecemos. Abençoe a família de todas as nossas crianças, as nossas aulas, os professores que vão explorar ainda mais esse tema nas salas de aula, as crianças farão as atividades e que tudo seja para a honra e glória do seu nome e que não sejam apenas histórias que entrem de um ouvido e saiam do outro, mas se tornem grandes lições para as vidas das nossas crianças e também dos adultos que assistirem junto com elas. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Muito bem! Fiquem ligadinhos, crianças. Quero ver quem vai acertar as perguntas de domingo. Beijo pra vocês. Beijo, tchau, tchau. criança! Muita alegria no coração!